Olá, Joyce. Dá mais um tempinho para as pessoas entrarem. Henrique, tudo bem? Oiê! Eu tenho uma musiquinha aqui para dar um... Deixa eu chamar mais... Para dar um clima, né? Boa noite, querido amigo. Gente, não sei se vocês sabem, mas o Henrique foi um grande organizador desse evento, assim, merece todos os parabéns, tudo que puder fazer pro Henrique por esse evento que ele fez foi sensacional. Não só ele, né? A gente tem aí um grupo de marketing poderosíssimo que está colocando fogo no Yoga Niterói. Parabéns mesmo, Rodrigo Amaro, pelo site. Parabéns para Carol Viardio e Lola. Parabéns, Lola, que está sempre junto. Parabéns também para Ângela, para Verônica, ou seja, para todos os participantes, né, que até agora fizeram lives belíssimas. Eu tenho maratonado lives dia após dia com assuntos assim incríveis, né? Eu fiquei muito feliz com todo esse movimento e estamos aqui, estamos todos juntos, com certeza. Estamos aqui, oi, para Dani, a Dani esse ano ficou mais ou menos. É tanta coisa que está acontecendo, né, gente, que nem sempre dá pra gente estar em todas as situações. Mas eu acho que o Yoga Niterói, ele vem assim como... Eu acho que são as gaivotas, depois vocês me dizem se são as gaivotas que quando voam, uma gaivota vai na frente levando... Não sei se é gaivota, mas eu acho que você vai saber o que eu tô falando, né? Tem o voo de uns pássaros que eles vêm aí fazem aquele bico e uma vai para puxa aquele monte de pássaros, aí daqui a pouco outra vem. E é isso que acontece com o Yoga Niterói. Cada hora um se coloca na liderança de forma belíssima e é esse mesmo trabalho que a gente tem feito. Vocês estão me vendo bem, mas eu tô fazendo esses testes um monte para poder testar a conexão, mas toda hora tá me dizendo que a conexão tá baixa. Queria que vocês me dissessem se o som tá bom e tal, porque eu vou chamar aqui. Olá, Nazaré, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou chamar pessoas incríveis aqui. Olá, Estela. Então, eu vou chamar aqui. Som ok? Estão me vendo bem? Às vezes fica granulado, não? Que agora parece que estabilizou. Então eu vou chamar aqui. Oi, Luísa. Luiz. Oi, Luiz. Luiz Andrade fez uma live incrível, abriu o evento belíssimamente. Foi muito bom mesmo. Parabéns. Eu vou chamar aqui o vídeo ok também, beleza. Então eu vou chamar aqui o Jorge. Deixa eu ver se ele tá aqui na... Ele deve estar aqui. Vamos lá. Ih, gente. Opa, deixa eu chamar aqui Jorge e a Cris, que vem pelo Dharma Bhumi. Então, esse casal incrível, Jorge Carrano e a Cris Garcia, os dois do Dharma Bhumi. A solicitação para a gente falar um pouco sobre... Deixa eu tirar esse som daqui. Aí, que bom te ter aqui, um mestre incrível. Gente, que lindos, viu? A gente ensaiou isso, mas a gente não ensaiou ficar os três na telinha, bom, né? Para mim é novidade, não sabia dessa novidade. Dá para colocar 4, Jorge, olha que legal. É bem interessante, né? Então, acho que está todo mundo
Vocês estão bem com o som? Tu está se sentindo bem aí? Tudo tranquilo? A gente já pode começar, né? Olha, a Podemos. Cris sentindo falta dessa... Ó, tá vendo? Lola tá falando que tá sentindo falta da Cris, na força do ar. Oh, Então, obrigada. Ano passado, né? Esse ano, ó, a gente tem que ir passando bastão, mais gente no bar, como a Dani falou. Mas a gente sentiu falta também. Ano passado a gente ralou bastante, né? Tava mais ativo. Mas esse ano, primeiro ano, desafiador. Mas esse ano tá lindo. A cada ano eu tenho certeza que vai ficar ainda mais incrível. Sim. Tá sendo construído, né? Plantando as sementinhas. E aí vão semeando e as coisas vão acontecendo, né? É bonito demais ver isso, né, gente? É bonito demais ver como que o Yoga Niterói cresceu e como está crescendo a cada dia. E tudo isso em prol de uma sociedade mais unida, né? E até esse ano o nosso motivo é por uma sociedade de paz, né? O que o yoga pode contribuir para a paz na sociedade, mas para a paz num tom geral, né? Num tom geral, do que você pode contribuir na sua aula, o que você pode contribuir com as suas lives, com tudo que está acontecendo. E aí culminou nesse festival lindo, de muitas lives maravilhosas. A live do Jorge foi incrível. A Lula falou, não consegui tirar o olho. Foi lindo mesmo. Parabéns, muito legal. Muito legal, muito incrível. A história da girafa que fez sucesso. Hã? Não só a história da girafa, Carrano. Né? Você é um sucesso. Não é, Cris? Cris que sabe dizer. Com certeza. Bem, por isso que ele que ministra os cursos do Dharma Bhumi, entendeu? Porque é assim, esse sucesso. E eu estou dando aqui assim, um tempinho de 10 minutos para a gente esquentar essa live, né? Para a gente poder ficar mais relaxadinho, né? Então, quando nós ensaiamos, inclusive, eu e Cris falamos, a gente não vai poder falar demais, porque só o que a gente está falando aqui já deu 1h30. Né? Então, a gente tem que deixar o bastão muito com o Jorge, para dar uma segurada na nossa língua. Vamos. Eu tô aqui também me contendo, né? Porque senão não dá. Sim. Então, nossa live de hoje tem aí essa presença ilustre do Jorge Carrano e da Cris Garcia, do Dharma Bhumi. Comigo dando essa meia mediada, mas também dentro desse trabalho, né? A gente vem falando sobre yoga para todas as idades, né? E nesse sentido do yoga para todas as idades, a gente se pergunta assim, com quantos anos a gente começa a praticar yoga e com quantos anos a gente para? Não é isso? Mais ou menos por aí. Yoga é para quem, né? Para quem que yoga? Que idade? Para que idade? Quando começar? Sim, quando começar, como começar, para que idade? Para todas as idades a gente começa da mesma forma, né? Então, ó que beleza. Rodrigo aqui, no semear. Maravilha, gente. Então é isso. Com que idade começamos a praticar yoga? Jorge, tem alguma coisa a falar? Tem o seguinte, só uma frase. Melhor começar do início? Melhor começar do início. Da barriga, sim, porque pode começar ainda no luxuoso estado de feto, né? Que a mãe que faça a prática, e a gente sabe disso, que yoga na gravidez é muito legal, né? Mas hoje a gente não vai começar tão cedo, né? A gente já vai começar com o bichinho encarnadinho aí, andando com seus próprios pés, né? E aí vocês é que vão falar, porque eu não entendo nada de yoga para criança. Eu mal entendo de criança, então, dirá de yoga para criança. Dani, então compartilha com a gente. A gente meio que nós dividimos, né? E essas experiências são importantes da gente trazer, né? Como o Jorge pontuou, começa desde a barriga da mãe, né? Então isso é muito legal. E aí quando cresce, fica a dúvida, quando começar?
quando ele pode, né? A gente escuta muitas mães, muitas alunas que quando forem mães, assim, quando começa, e quando tiver um neném, quando tiver um filhinho, ele pode praticar desde cedinho, com qual idade? Surgem essas dúvidas, né? E é muito importante esclarecer, trazer essas informações para as pessoas saberem quando, né, é o momento para colocar o seu pequeno para praticar, né? Porque criança, eu falo que é um Bob Esponja, né, Dani? Sim, com certeza. Eu comecei fazendo essa pergunta, né? Começa dentro da barriga, porque eu grávida, antes da gravidez, eu já praticava yoga, já dava aula de yoga e de qualquer forma a gente vai passando um pouco dessa energia para aquele ser que está ali, né, dentro da barriga. E como o yoga me ajudou como gestante, como o yoga me ajudou também a lidar com aquela criança, eu entendendo aquela união ali, tanto no meu primeiro filho quanto da segunda. A segunda foi muito mais efetiva, inclusive quando ela nasceu, ela já com uns 4 meses a gente já entrou no Baby Yoga, né? Então eu tinha um grupo de Baby Yoga e eram 10. E a Cristal era professora, ela tinha 4 meses. Que fofo! E aí você vê assim, Legal, né? como pode ser uma prática de Baby Yoga, gente? Como que pode ser uma prática de Baby Yoga? E naquela época, aquele momento das mães estarem juntas com os seus pequenos, e começava com 4 meses, né? Já trocando e a gente respeitando o choro, né? Na prática, é muito rápido, né? O bebezinho, ele era 30 minutos, era a prática, né? Então, em 30 minutos, a gente fazia os movimentos, fazia aquela integração com a mãe, usava a respiração da mãe para ditar a respiração dos bebês, e tinha várias pequenas atividades, porque é muito curto, porque eles cansam muito rápido. E aí a gente sabia a hora exata de parar, quando a maioria chorava, e aí depois que todos choravam, todos dormiam. Era incrível, mas era assim, era muito acolhedor, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, naquele momento que eles entravam nessa meio que sonolência, as mães também praticavam, né? Então, um pouquinho, né? Só o fato de estar ali naquela união já era um aconchego. Então, assim, mas quando nós conversamos, a gente já foi logo para a criança em si, né? Já para saltando dessa fase do bebê e já indo para a criança que fala, né? Então eu considero assim, a criança começou a falar, começou a entender e, e, e saber utilizar, né, a hora de ir ao banheiro, já sabe tudo isso, já pode ser introduzido no yoga, né? Eu já tinha conversado com a Cris, ela falou assim, porque antes dos 3 anos é psicomotricidade, né, Dan? É bem isso. Mas tem umas coisas assim interessantes que eles já sabem exatamente que a aula de educação física é diferente da aula de yoga. Né? Sim. Eles trazem, quando eu levo as músicas, né? Eu levo umas musiquinhas e umas músicas que falam de medo, umas músicas que falam de raiva, eles entendem que essa música aqui é para acalmar, né, tia? Vamos pôr aquela música para acalmar. Eles já escolhem a música que acalma. Eles já sentam. Agora é a hora de fazer festa e todo mundo faz. Põe a mão no coração, está acelerado. Agora vamos acalmar esse coração. Então eles já entendem, né, que as situações mexem com eles. Então isso já vai sendo introduzido como yoga também. Então é bom porque na hora que ele volta para casa, ele entende o momento, né, que está tudo muito acelerado, o momento que ele pode acalmar. As mães relatam isso, que as crianças falam, olha, faz a respiração da chuva. Inclusive, a respiração da chuva faz um sucesso e eu aprendi com a Cris. Tá? Cris, a respiração da chuva é um sucesso. Faz sucesso. Às vezes eles começam e aí, quando eu faço a respiração da chuva, uns fazem mais rápido, assim, isso é tempestade, meu filho, vamos fazer a chuva fina.
Mas Agora é legal, eu né, inventei a Dani? brisa, eu inventei a brisa e Pois faz é. só para E brisa. na, e na verdade eles vão trazendo essa criatividade para a aula, né? Sim. Vão dando esse momento, porque é uma entrega. E como eu falei, são Bob Esponja, né? Então, Bob, Eles estão muito presentes, impressionante. Mesmo sendo lúdico, mesmo sendo uma grande brincadeira, que é assim que eles entendem, mas eles captam tudo, né? E esse efeito é maravilhoso, né? Quando os pais eles falam com a gente, traz esse retorno, é incrível, né? E isso desde pequenininho, quando eles vão crescendo, já vai ajudando muito na fase da escola, né? Aprendendo a lidar com as emoções, que, né, nesse momento diferente que a gente está vivendo, eu falei que esse ano eu não vou falar a palavra difícil, né? E substituir por diferente. tem uma coisa Diferente, para falar sobre difícil. né? Lá na escola, todos os professores dão aula, todo mundo está fazendo isso, né, gente? Essa coisa híbrida de dar aula Uhum. presencial e online. Mas para criança, um pouco com a idade um pouquinho acima, os pequenos a gente não faz o híbrido, mas né, dessa fase mais de adolescente, é impossível conter todo mundo, né? Aquela falação. Aí a primeira semana que eu cheguei, eu olhei e falei, menina, peguei uma quinto ano, sexto ano. Eu falei, que difícil. Aí ela falou assim, não, difícil era uma coisa que eu entendia que era difícil. Hoje, isso que está acontecendo não tem nome. É acima do difícil. Isso não tem nome, não. Ainda não, Então, ainda é não diferente. inventaram o nome para esse É difícil. diferente, É é totalmente diferente, é diferente. Olha diferente. só, Como se diferente, né? olha É um só, momento Dani, tem até um diferente. nome para isso, Oi? mas a gente não pode dizer essa palavra nesse horário, que ainda tem criança na sala, entendeu? Tem um nome. Não, Agora, eu só queria fazer um É comentário verdade, aqui, não só para pode. não dizer que eu não falei nada. Mas está tudo certo. Coisa que eu acho mais Estamos sensacional aprendendo em criança é bastante. assim, tu ensina o moleque a fazer uma postura. Uma semana depois, ele lembra direitinho da postura. Tu pega um adulto, meu irmão, o cara fica 5 meses fazendo aula, toda aula tu tem que ensinar para ele fazer aquela postura de novo, corrigir aquela postura, ele não aprende, né? A criança, você falou uma vez, pronto, basta. Ele está ali e, né? Isso eu acho. É. Não, e é engraçado, né, Jorge? Porque às vezes eu levo um livro, aí no livro tem lá o nome da postura, aí eu ensino com aquele nome. Aí depois eu pego uma outra história, alguma coisa e invento. Tipo assim, estava perto do ano passado, que era online, estava perto do Halloween. Aí eu falei assim, gente, vou fazer uma aula de yoga Halloween. E aí leva morcego, né? Aí botei lá, morcego, barata morta. Gente, aí depois, quando eu fui fazer esse, dar outro, não, não, tia, essa aí é barata morta. Aí eu, desculpa, é verdade. Então, eles lembram, se você falar uma vez uma coisa, é para sempre aquilo. E eles lembram, te corrigem, né? E o mais bacana disso tudo, principalmente nesse momento diferente que a gente está vivendo, né, Dani, desde o ano passado, é que o yoga ajuda esses pequenos a lidar com as emoções, que é tão, né, eles estão cada vez mais complicado, né? Os pais super agora estão com esse momento, trabalhando em casa, as crianças também agora retornando, mas desde antes, muito antes disso, né? Você sabe que é uma geração diferente, é uma geração aplicativo. A gente vive uma geração aplicativo. Tudo tem aplicativo? Tem aplicativo, né? Tudo é geração aplicativo. Então, eles têm que aprender a lidar. Como lidar com essas emoções? Imagina tantas coisas novas, né? Eu falo que quem mais sofreu nessa pandemia foram as crianças e os idosos, por conta do distanciamento físico, né? Porque se a gente pensar distanciamento social, né, o distanciamento digital, todo mundo se conectou mais do que nunca. Quem não sabia, aprendeu ferramentas novas, então conseguiu manter essa conexão virtual, mesmo que virtual. Agora, a física, que as crianças precisam muito, os idosos também, mais ainda, isso é muito importante, teve esse elo aí, e acho que, principalmente na escola, né, tem muitas coisas a acontecer. As crianças trazem isso
muito à tona, né? Essas emoções, o que está dentro, que é difícil, às vezes, compartilhar com os pais. E, às vezes, numa aula de yoga que a gente trabalha tanto o emocional da criança, através de uma forma mais livre, mais lúdica, Lúdica, né? só Sim. flora muito melhor, né? Então, não sei se você tem algo para compartilhar, Então, mas acho que tem tanta coisa para compartilhar, porque nada melhor do que exemplos, né? eu tô na escola desde quando, assim, direto com os alunos, desde quando começou a pandemia, em abril do ano passado. E aí eu fiz todas as turmas do Fundamental 2, né? Que compreende 12, 13 anos até 15, 16. E essa faixa etária foi muito desafiadora, porque ali eu encontrei crianças que aparentemente estavam bem e abriram vídeos para falar sobre depressão. Esses adolescentes falaram sobre morte. E uma das falas mais difíceis que eu tive logo no início foi: professora, no momento, gente, em que quando você dá aula, e se a aula não for muito agradável, você fica praticamente sozinho na live, né? Tá todo mundo fechadinho ali. Ele já tem esse costume de não abrir muito a câmera por vergonha. E aí, naquele momento, num momento desse, um desses alunos abriu a janela e falou assim: o que a gente faz quando a gente só pensa em morte? Estávamos eu e uma professora de educação física, e aí a professora de educação física me mandando mensagem: meu Deus, e aí, tá tudo bem, vamos falar de morte, porque é o que a gente tem ouvido tanto falar, isso no auge da pandemia, lá em maio do ano passado. Eu falei assim: vamos por parte. Quando você pensa em morte para você ou para outros familiares? Como... Ela falou: não, sabe que eu não sei? Aí aquilo ficou mais pesado, né? Trouxe uma carga e um olhar para como esses adolescentes estão precisando desse olhar, né? Porque é muito virtual. É uma geração que tem um abismo entre a nossa geração e essa geração que vem aí, né? É uma geração totalmente virtual, uma geração que não tem paciência, não tem paciência. E um dos assuntos que eu levo para a escola é paciência, procrastinação, tudo isso assim, eu levo para fortalecer o lado emocional, que eu acho que quando a nossa geração de 40, 30 e blá, aí, teve muitas frustrações de verdade, né? E você tinha que dar o seu jeito, tete a tete ali. Hoje você tem um celular, quando você está frustrado, você manda uma mensagem, né, do WhatsApp, mas você tem um tempo para elaborar aquela mensagem. Às vezes, para a gente não tinha isso, não tinha tempo, era bate-pronto, né? Era aquilo ali que você tinha que chegar e falar o que você estava sentindo, aquilo dava vergonha, e aí você era atacado. Tinha uma geração bullying que era maior que existe hoje ainda, tá? Não foi embora, não, existe. Mas antigamente era maior e a gente tinha que sobreviver a isso. Sim. Na raça, né? Na raça, você não tinha uma tela. Né? Essa distância dá um conforto. E aí, quando você vai para o vamos ver, é difícil para eles. Então, o yoga veio nesse momento, dando esse suporte, um suporte muito mais emocional, muito mais de vida, muito mais do que eles estão vivendo, né? Como que eu saio dessa minha vontade de só querer ficar sozinho. Porque teve essa ideia também: não, eu só gosto de ficar no meu quarto, eu não quero nem que volte às aulas, porque eu não quero voltar. A gente teve muito isso também. E aí teve aqueles que voltaram assim, radiantes, porque não tinha para onde mais jogar energia. Eu tenho turmas hoje, você vai falar assim: você tem turmas que te aceitam inteiramente? Não, tem turmas que não gostam. Fala assim: lá vem aquela professora chata de yoga. Deve pensar, né?
Mas eu tenho turmas que foi assim uma conquista incrível dessas turmas afastarem as mesas, afastarem as cadeiras, colocarem os colchonetes. Vamos fazer o quê? Vamos fazer. Você vai colocar a gente de cabeça para baixo hoje? Então, assim, é tudo muito lúdico. Eu já dei aula, Sim. como eu falei para vocês, eu já dei aula na sala com a Loki, com músicas assim que você não imagina, mas que deu certo. Então, a gente vai levando a proposta do yoga para aquela idade da forma com que eles entendem, né? Da melhor forma. Então, assim. Tentando acessar o mundo deles, né? Não adianta ter Sim. porque fica Tanto muito para mais difícil. Sim, tanto para os pequenos quanto para os maiores, né? Dando abertura para eles falarem se gostam, se não gostam, né? Aquilo que eu acho que Essa vai. troca é muito legal. E aí, se eles já começam a entender isso, né, desde pequenos, isso já ajuda bastante quando eles se tornam adolescentes, adultos, né, mais equilibrados, né, entendendo, Isso, sabendo lidar melhor com as emoções, principalmente quando vai para o mercado de trabalho, né? Isso é muito importante. Vai receber um não, receber, ouvir várias questões que, na verdade, estavam acostumados a sempre receber sim, a coisa é fácil, né? E o mundo do lado de fora é muito mais complexo, né? E aí a gente teria, na verdade, adultos mais tranquilos, mais equilibrados, então, mais conscientes. o que eu acho disso? Eu acho que assim, hoje em dia a gente já leva o yoga para a escola, né? E essa yoga na escola ela começou fora da grade, né? Pois Hoje, é. esse ano eu entrei na grade. E nem Que é é na educação importantíssimo. física, é o yoga separado. Assim, a gente tem o tempo do yoga. Eu acho que essas crianças vão vir adultos diferentes. A semente está sendo plantada diferente. Né? Então, eu acho que assim, os adultos hoje, aí o Jorge pode dizer melhor do que eu, que a gente dividiu um pouco assim, quem vai falar de quê, né? E assim, o adulto ele chega pra gente, quando ele chega que o bicho já tá pegando, não é isso? Eu acho Não é assim, assim? o Dalai Lama tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, se a gente ensinar todas as crianças de 8 anos a meditar, em uma geração a gente acaba com a violência no mundo, né? É um pensamento bastante, assim, faz Sim. muito sentido, embora a gente saiba que ele tem um tanto de utópico, né? Mas o grande problema, assim, eu acho que complementando uma coisa que você falou, Dani, essa geração que está aí é a primeira vez que uma geração ensina coisa para os pais e não aprende. Porque a nossa geração, tudo a gente aprendia. Os nossos pais sabiam tudo mais do que a gente. Essa geração não. Essa geração tem coisas que eles sabem mais. Né? Tem coisas que eu aprendo com a minha filha de 24 anos, entendeu? Assim, que eu não sabia fazer, não sabia. Então, isso dá para eles, às vezes, é uma impressão que eu tenho, né? Uma falsa ilusão de maturidade, uma coisa assim que é perigosa. E a gente tem jovens, né? Eu já nem sei mais o que é adolescente, o que é jovem, como é que divide esse negócio. Então, pré-adolescente, adolescente, enfim, jovens. Jorge, eu ouvi dizer que a É isso que adolescência eu ia falar. agora vai até É isso que eu 30 ia falar. anos. Eu tenho um amigo de 40 que é adolescente, que a idade mental dele é 12, né? Mora com os pais e tal. Morar com os pais nem é um problema, não é esse o problema, mas é o cara ter ainda essa ilusão de que o mundo protege ele e tal. Isso é muito perigoso, porque, como a Cris falou, esse cara vai para o mercado de trabalho e aí é aquilo, né? O chefe manda fazer o que quer, o que ele, chefe, quer, o colega puxa o tapete dele, as coisas não são como ele quer, ele marca férias e na véspera o cara diz, não, você não vai sair, e chega 6 horas da tarde, na hora que a pessoa acha que vai embora, o cara diz assim, não, preciso desse relatório para amanhã de manhã, né? Então é assim, aí lida com o não, né? Lida com a dificuldade de aceitar as coisas como elas são. E aí essa criatura vai parar lá nos nossos espaços, totalmente perdida, né? Sem saber o que fazer. E isso,
esse comportamento ele acaba conduzindo a uma ideia equivocada, né, de o yoga ser uma pílula, né? Então é sempre bom a gente não perder. É, não, pode pirlim pim pim. Só quem tem mais de 40 anos vai entender o que é pode pirlim pim pim. Né? É verdade, gente. Falar isso hoje, muita gente entendeu, vai procurar no Google. Você não entendeu, procura no Google depois. Então, esse pode pirlim pim pim. E aí, o que acontece, né? A gente não pode esquecer, assim, uma coisa, um comentário ainda sobre o que vocês falaram. O professor Marcos Rojo, que foi nosso professor, a gente fez uma formação com ele em São Paulo, que é um professor maravilhoso, muito experiente e tal. Ele tem uma frase que eu adoro, ele diz assim, ó, yoga e criança é uma combinação maravilhosa, desde que yoga seja yoga e criança seja criança. Você não pode, né? Essa frase eu acho perfeita, resume a história. É perfeito. A mesma coisa vale para qualquer idade, né? Então, se a gente for olhar, yoga quando começou lá atrás, há 6, 7, 8, 10 mil anos, sei lá quanto, ninguém fazia yoga há 8 mil anos atrás, eu estou muito estressado, vou fazer yoga. Não, o yoga no início era uma prática de qualificação do corpo, da mente para conexão com o divino, era isso é yoga, né? E ponto final, acabou. E ponto, né? É isso aí. Reto né? constante. E hoje não. Hoje a pessoa chega lá no espaço e a impressão que eu tenho, quando ele começa a dizer o motivo da prática, é o seguinte. Meu amigo, você tem aqui nessa mãozinha aqui yoga, né? Que é longo, tem todas aquelas dificuldades que a gente já conversou em outra live e tal, não sei o quê. Ou você tem aqui a sua tarja preta, a sua pílulazinha, o seu Rivotril e tal. Então a pessoa chega, na verdade, buscando no yoga uma alternativa terapêutica. Esse que é o ponto. O yoga para os adultos hoje virou uma opção terapêutica para compensar o quê? O sedentarismo, a falta de autoconhecimento, a falta até de uma certa coragem para enfrentar as coisas, que a gente sabe que não é fácil, né? O mundo não está ficando mais simples, está ficando cada vez mais complicado, não né? Não está simplificando, né? Então, a pessoa chega procurando uma alternativa terapêutica. E isso tanto é verdade que é crescente o número de alunos que chega indicado por médico. A gente tem vários alunos indicados por psicólogos, por psicanalistas, por terapeutas em geral, né? E às vezes o cara chega lá com uma questão e como se o professor de yoga fosse solucionar tudo. Você diz, meu amigo, você precisa de terapia, porque terapia é maravilhoso, tem coisa que não é o yoga que vai resolver. A gente vê essa questão, depressão, por exemplo. Não. E a terapia também indica. A gente virou parceiro da terapia. Sim, porque os dois juntos funcionam muito bem. Funcionam muito bem. Muito bem. Mas isso vale a pena, isso que você está falando, vale a pena muito dizer. É importante quando ele vem da terapia e ele sabe que nós somos um apoio junto à terapia, mas que não somos terapeutas e que não vamos dar a resposta que uma terapia ou uma medicação, quando é necessário, vai dar, né? O ideal é que a gente junto né, faça um trabalho tão bom que ele realmente se livre dessa E a gente ter essa sensibilidade também de perceber o aluno e falar, olha, você precisa procurar uma terapia, você precisa de um acompanhamento psicológico que vai te ajudar muito. Porque vai ser um complemento, muito, né, gente? Chega né? Porque as pessoas precisam, né, disso, dessa mão assim, ó, esse direcionamento, sabe? Você precisa de um acompanhamento médico, sim. No seu momento, não. Para você ver, essa história que eu contei da criança, né? Que tem várias outras histórias, mas essa história detectou e o yoga detectou, mas foi direcionado à terapia. Importante. Né? Olha que sensacional. Como eu isso pode foi ajudar, sensacional, né? Detectou porque ela se abriu ali, se sentiu encorajada. Mas, assim, eu acho que não pode ver o yoga como uma tábua de salvação sozinho, simplesmente, né? Não é só isso.
Não é por aí. Além da terapia, não é só isso. A pessoa precisa todo um processo de mudança que envolve, por exemplo, atividade física, é aquela história dos pilares do Ayurveda da saúde, né? Atividade física, alimentação, sono e silêncio, que são os pilares da saúde, segundo o Ayurveda, que é da mesma tradição do yoga, vem do mesmo lugar, né? Então, hoje a gente não tem uma alimentação de qualidade, né? A gente come mal, come lixo, come produto industrializado, né? A gente dorme muito mal, né? As pessoas não têm ideia do dano que é feito ao corpo por uma noite mal dormida de sono. E tem esses mitos, né? A gente tem adultos que tomam a pílula para acordar e pílula para dormir, né? E também o outro pilar do silêncio, né? Quer dizer, e aí a meditação, o yoga ajuda nisso, né? Você ficar aí uns minutinhos quieto com os seus próprios fantasmas, os seus próprios problemas para você, né? Ter um olhar para você. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido crescente, é essa procura do yoga como uma ferramenta terapêutica. E eu vou te dizer, 100%, sem chance de errar, 100% dos nossos alunos, a gente faz uma anamnese, né, com eles, marcam a ansiedade como um dos motivos principais para fazer. Só que a ansiedade tem uma coisa engraçada, né? A nossa sociedade ela vai transformando algumas coisas. Então, tem gente que acha chique ser ansioso. Eu estou muito estressado, eu sou muito nervoso. Gente, poxa, é uma maluquice isso, né? Mas na ansiedade, em particular, o yoga ajuda muito mais do que, por exemplo, um quadro de depressão, né? E a gente não pode misturar as coisas, que são, embora estejam muitas vezes relacionadas, são quadros muito diferentes. E eu fico, às vezes, assustado quando eu vejo professores de yoga falando no yoga no combate à depressão. Que eu saiba, não existe evidência científica de que yoga combate a depressão. Ele melhora a sua qualidade de vida como um todo e isso contribui para melhorar o quadro depressivo. Mas depressão é assunto para médico, né? A gente não é médico, né? E às vezes o aluno chega lá, só falta, em vez de chamar de professor, doutor Jorge, o que o senhor prescreve para mim? Eu prescrevo para você um médico, meu amigo. Eu prescrevo para você um psicólogo. Entendeu? A prescrição é essa, entendeu? Então, eu acho... O adulto, ele está tão carente de um todo que o respalde, que ele faz isso. Eu acho que ele não faz isso só com professor de yoga, ele faz isso com várias... Ele faz isso com dentista, ele faz isso com professor de educação física, ele vai, né? E é lógico que, porque a gente trabalha com corpo, mente, acaba que chega mais desse jeito pra gente, né? E às vezes num grau, né? Num grau difícil, né, gente? Às vezes num grau difícil. E a pessoa recusa ir a um psiquiatra. Às vezes, quando vem, porque eu acho assim, quando ele vem pelo psiquiatra, quando ele vem pelo neuro, como a Fernanda falou aqui, Fernanda Montano falou que a sogra foi pelo neuro. Quando vem pelo neuro, quando vem pelo psiquiatra e ele está sendo medicado, a gente faz parte da solução. É integrativo, né? É integrativo. Nós fazemos parte da solução. Quando é colocado o yoga dentro do SUS, a gente faz parte de um processo. Mas nós não somos sozinhos a terapia, né? Agora, só um comentáriozinho. Você falou que esse fenômeno que acontece com os professores de yoga acontece com o professor de educação física, com dentista. Com dentista, não. Sabe por que não? Porque a pessoa não pode falar, porque já com a boca fechada. Menino, já vi de tudo. A pessoa lá fala assim mesmo. A pessoa está num nível de ansiedade. Fala com aquele aparelhinho na boca. Com a boca aberta. Bom, mas aí, vai tentando. Para a gente voltar para o trilho, né? Então, a gente precisa de yoga para criança se tornar um adulto bom, né? Um adulto bom no sentido de boa saúde, né? Física e mental. E aí eu vou devolver a bola para vocês
para quê? Sim. Deixando assim. E esse adulto, né? E essa coisa da idade é muito engraçada, né? Porque eu me lembro, quando eu era criança, e isso já faz muito tempo, uma pessoa de 40 anos era velho, né? A gente achava, pô, 40 anos velho. Eu me lembro, eu com 8 anos, eu morava. Eu me lembro Eu que lembro com 8 anos eu lembro morava em disso. São Paulo e a minha mãe tinha 32 nessa época. Eu me lembro de eu ia ao mercado com ela e à feira, e aí eu olhava para minha mãe e falava, nossa, minha mãe é tão bonita, com 32 anos. Quando ela tiver 40, ela vai ser uma velha horrorosa. É isso que, na minha cabeça de criança, era isso que eu imaginava. Hoje você tem pessoas de 60, 70 que são 40 de antigamente, né? Então, a gente não está conseguindo, de fato, Show de bola. viver mais. A minha dúvida sempre, uma coisa que eu me questiono, a gente está vivendo mais, mas será que a gente está vivendo melhor? Né? É claro que a medicina, as terapias, os próprios medicamentos, eles proporcionam a gente uma qualidade de vida melhor. Basta ver o que aconteceu com os pacientes de AIDS, né? Que na década de 80 era um cenário, hoje é outro. A pessoa leva uma vida praticamente normal, graças ao quê? À medicina. Então, a gente também não pode ficar falando muito mal da medicina, da indústria farmacêutica, porque eles têm um papel a cumprir, Não. né? Não, a medicina prorrogou muito mais tempo. Assim, se tudo der certo, se nada externo acontecer, a gente tende a ir adiante. E é cada vez mais. Agora, com que qualidade, né? Mental, a gente vai adiante. O que acontece? Sem os problemas medicamento. que eram... vamos pegar aí 700, 800 anos atrás. Eram problemas de higiene, né? Então a gente tinha peste, tinha tifo, tinha cólera, doenças que estavam do lado de fora, né? E que as pessoas morriam disso, foram sendo resolvidas com saneamento básico, descoberta dos antibióticos e tudo mais. Só que as doenças estão vindo para dentro. Hoje, o que mata mais são as doenças do coração e os infartos, segundo os infartos e os acidentes vasculares, cerebral e encefálico, segundo a OMS. E daqui a 10 anos, o que vai ser a doença mais debilitante é a da depressão. Ou seja, está tudo vindo para dentro. Conforme a gente melhora a vida do lado de fora, as doenças estão vindo para o lado de dentro. E é do lado de dentro que a gente tem que encontrar a solução. E é por isso que eu acho que não vai ter jeito. O yoga tem 8 mil anos, a gente vai precisar de mais 8 mil até arrumar isso. Para quê? Para que quando chegar lá na terceira idade, e daqui a pouco vai ter a quarta e a quinta, né? Porque, a gente tenha essa qualidade de vida. Mas não só física. Eu fico impressionado com assim, a degeneração da qualidade emocional da vida das pessoas, né? Pessoas que se abalam por qualquer coisa. Enfim, é muito sinistro. Então, eu acho que essa nossa proposta dessa conversa yoga para todas as idades é isso. Quer dizer, criança precisa de yoga para crescer um adulto maduro. O adulto precisa de yoga para aprender a lidar com o universo do jeito que ele é e a ter um pouco de resiliência, né? Porque essas dificuldades todas, elas exigem da gente resiliência, né? Esticar a corda e saber relaxar. Para então, quando chegar na terceira idade, eu não sei, aí vocês falam, terceira idade já não é tudo. Na terceira idade ter qualidade, né? Aprender a lidar com a velhice, com as fases da vida, né? E que é maravilhoso, como a gente já comentou. Hoje, as pessoas estão envelhecendo, né? O mundo está ficando mais velho. Então, tem que envelhecer com qualidade. E cada vez mais as pessoas estão, né? Os idosos estão se ocupando, praticando, fazendo atividade física, buscando yoga, né? Porque o yoga, como a gente já disse, acho que talvez não nessa live, mas em outras, o yoga é a única atividade que trabalha o corpo, a mente e o lado espiritual. Mas o lado espiritual, independente da crença, da religião, do credo, mas o viver a vida, né, intensamente, sem essa coisa material, né, é isso, sem o foco material da vida. E aí o idoso vai envelhecendo, por mais que ele faça algumas atividades, a gente tem que respeitar que o corpo envelhece. Às vezes a mente está muito
bem, mas o corpo, mesmo movimentando, ele começa a ter suas limitações. E o yoga acho que pode proporcionar esses três conjuntos. E o mais importante de tudo, a prática de yoga para o idoso, é essa questão social. Assim como as crianças, o idoso precisa essa troca, sabe? De uma aula muito mais... E de novo lúdico de volta para a terceira idade, né? Que eles Exato. nem gostam mais de falar terceira idade, porque é aquilo que o Jorge falou. As pessoas de 60 anos estão dando, às vezes, show de bola em quem tem 15, né? Então, aí a gente tem um quadro diferente. Eles já gostam de ser chamados da melhor idade. Melhor idade. Né? Mas tem, Dani, o que eu tenho percebido, tem também, isso é muito importante, como a gente está fazendo esse link, né? Se cuida lá desde criança, os pais têm essa preocupação, já têm essa atenção, né? E quando jovem, já sempre busca esse caminho, né? Diferente, tem esse olhar, tem essa preocupação. Eu acho que está muito mais hoje atento o yoga, na visão dos jovens, embora fique, né? Falta um pouco de maturidade para entender o que o yoga pode, né, levar para a vida dele, a transformação, né, como ser humano. Esse olhar para dentro assusta para o jovem. Esse autoconhecimento assusta, né? Então, mas quando eu percebo que o idoso começa a trilhar esse caminho, né, de cuidado, de atenção desde cedo, aí ele chega nessa fase de 60, de 70, né? Eu tenho um aluno de 90 anos que está lúcido, faz tudo, com uma saúde maravilhosa. Ele faz questão de levar os exames para olhar que está tudo ótimo, né? Mas atribui isso ao yoga, né? Atribui isso ao yoga, com certeza, né? Mas isso vem, como a gente está comentando aqui, né? De um processo. Pode-se começar, nunca é tarde para começar, a verdade é essa, né? Mas a gente percebe que quem começa desde cedo a ter essa preocupação com movimentar o corpo, pelo bem-estar, né? Bem-estar físico, bem-estar psicoemocional, bem-estar, né? Espiritual, socioafetivo, né? Tem essa velhice, né? Que a gente encontra. É uma velhice com outro olhar, né? Uma velhice com outro olhar, com outra qualidade. Né? Quando eles se sentem produtivos, ainda ativos, conseguindo doar um pouco daquilo que sabe também, porque, né, eles recebem, mas doam, porque trocam, né? É como a Bia. Isso faz toda a diferença. É como a Bia disse. E nunca é tarde. Nunca. Idade, velhice não é doença. Assim como gravidez é um... Assim, não. A Bia falou aqui, velhice não é doença. Não, ela ainda botou assim, ó, estamos muito fragilizados emocionalmente. Se antes de toda essa história que vivemos, já estávamos... Exatamente. Porque o que aconteceu com essa parada, com essa coisa toda, né? Porque depois, primeiro parou, depois a gente se colocou diferente, né? Teve que reaprender. Antes disso, a gente já estava acuado com uma série de coisas acontecendo, sem tempo, sem isso, sem aquilo. Né? Imagina depois desse momento, de tudo que vivemos. Né? Essa retomada. Né? Sim, nessa retomada. E para os idosos, né, mais maduros, a maturidade, enfim. Mais ainda, por conta desse distanciamento, alguns não pararam totalmente, continuaram com algumas coisas, com todos os cuidados, né? E outros não, eles foram literalmente isolados. Uma outra coisa importante também é que é o seguinte, a gente está 1 ano e 4 meses, né, mais ou menos, nesse processo da pandemia. Um ano para uma pessoa de 30 anos é uma coisa. 1 ano para uma pessoa de 80 é outra coisa diferente. A pessoa de 80 não tem mais um estoque de anos para desperdiçar. Então, isso é mais cruel quando a pessoa tem essa consciência de que, enfim, está no final da estrada. Pode ser mais um, mais dois. Faz diferença, faz muita diferença. Faz tudo.
Eu não Mas nunca sei, é eu tive tarde. uma conversa com um amigo, ele falou assim, meus pais envelheceram 10 anos no ano passado para cá. Sim, Eu também sim, senti isso com os meus, eu também. sabe? Porque Impressionante. perdeu a possibilidade de ir e vir, perdeu a possibilidade de produzir o que produzia dentro, né, das... O Enfim, universo dele, das limitações, do convívio. Mas é um resgate que a gente tem que sim. fazer e deixar claro que não é tarde para começar. Para quem né, tá na maturidade. Muita gente pergunta, yoga não é para mim, né? É para todo mundo. Eu acho Não tão tem engraçado quando a pessoa fala assim, eu sou muito ansioso, yoga não é para mim. Opa, mas é para você mesmo. é para você mesmo. Eu sou muito rígido, eu não tenho flexibilidade, não é para mim, mas é para você, menino. Você não está entendendo? Exatamente. Assim, o que eu tento passar para as crianças e para que isso leve como semente para a vida adulta é que nós temos uma casa, que é essa casa verdadeira, que é o nosso corpo, e é dele que a gente precisa cuidar o máximo que a gente pode, fazendo atividade física, se alimentando bem, aquelas questões todas que envolvem o yoga, para que você, que mora dentro dessa casa, tenha um percurso longo a percorrer, bem, podendo cada vez estar melhor, né? Mas primeiro uma casa inteira, uma casa, né, firme, estruturada, para você levar esse percurso. E aí o yoga vai trabalhando um ser melhor dentro dessa casa, né? Porque não adianta também você ter uma casa linda, né? E o que é que tem dentro dessa casa? Às vezes nada, às vezes Nada, vazio. às vezes está vazio, às vezes muita Tem que ser tristeza. construído, né? Sim, Tem que ser construído, conquistado, para a gente valorizar, né? Nada fácil, né? Sim, com certeza absoluta. Estamos. Então, Fala, Cris, fala. tá, estamos já aqui na reta final. Aí estou olhando. Estou olhando o tempo, estamos na reta final. É um assunto assim, bem bacana, né? Porque esclarecer para as pessoas que para todas as idades e pode começar pequenininho, pode. Tem um adulto, tô nervoso, tô ansioso, eu não consigo ficar parado. Então, para você tem que fazer. E o idoso, mas eu tenho as minhas limitações. No yoga, o yoga é adaptado ao seu corpo. Todas as posturas têm adaptações. Você vai fazer, né, no caso do idoso, o que for possível. Isso vai ser desenvolvido passo a passo. E, na verdade, cada um vai conquistar e vai respeitar o limite do corpo, né? E vai percebendo, para o idoso, então, que teve uma vida sedentária, que muitas vezes não teve oportunidade, né, de cuidar do corpo, de se alimentar melhor, um pouco cuidar da alimentação, sempre trabalhou muito, né, sempre buscando algo que a gente vive num mundo, numa sociedade que a gente tem que ter muitas coisas, viver para fora o tempo inteiro, né? E na verdade a gente está precisando olhar um pouquinho, né? Ficar um pouquinho, olhar para dentro, né? Sentir. Acho que esse momento que trouxe, né, todo mundo de volta para casa, tanto física, estrutura da sua casa de verdade, né? Como a sua casa física do seu corpo, né? Quando você volta para casa, a gente teve aí várias formas de lidar com isso, mas eu acho que isso houve esse despertar para o querer ser, ou para o melhorar o ser, ou para observar tudo isso que está acontecendo, né? Buscar mais. Eu não sei como que vocês estão lidando com essas pessoas que estão buscando a gente cada vez mais. E nós falamos, né, Jorge, que a quantidade de professor de yoga hoje que existe não vai ser suficiente para a quantidade de pessoas que precisam de yoga, né? Falamos sobre isso, né, na nossa conversa, né? Que a ideia é que a gente realmente propague o máximo que a gente possa o yoga da forma que alcance a linguagem de todos, De cada um, da barriga, do respeitando pequeno, os limites, dos maiores,
para os adultos. Sabendo ouvir, né? Que é o mais importante, ouvir o aluno, entender o aluno, independente da idade, porque pequenininho ele tem uma linguagem, mas ele consegue transmitir, né? O jovem, por mais que ele esteja super adrenalina, geração, né, totalmente conectado o tempo inteiro, né? Não fica sem o celular um minuto. E o idoso, né? E agora, o que eu faço com tudo isso? Alguns conseguem se adaptar, outros não. Mas é entender essa linguagem, tudo, sabe, que cada um traz para a gente, ter essa sensibilidade. Acho que a gente vai precisar muito, como professor, dessa sensibilidade, entender esses alunos, sabe? Isso é muito importante para que as pessoas entendam que o yoga é muito além de posturas físicas, né? É através do corpo e não é para o corpo, né? Para a gente aquietar essa mente tão agitada, tão cheia de fluxo de pensamentos, né? É jogar não é para parar. Jogar um tanto de pensamentos e de conversas, né? Porque quando a gente silencia é que você vê o quanto que você faz barulho, né? Exatamente. Venho de um retiro agora e uma das meninas, a gente fez um momento de silêncio, um aula, e uma das meninas jovens, né, veio falar isso. Eu vim para o retiro porque eu queria silêncio, porque na minha casa é muito agitada, eu tenho 2 filhos, o meu marido faz filhos meninos, meu marido faz muito barulho, eles são é um desafio para eu ter o meu momento. Aí eu chego aqui, vocês me dão um silêncio e a minha cabeça continua fazendo barulho. Agora eu entendi que não são eles, sou eu que faço barulho. Achei um. É isso. É isso. Nota 10 para você, falei. Nota 10. É isso. Não dá para desligar o mundo e nem as pessoas que estão à sua volta. Mas você pode olhar para dentro e perceber o que está acontecendo. Né? E aí o yoga acontece na vida das pessoas quando você o aluno leva o yoga para o seu dia a dia. Para aprender a lidar que não adianta quando você pega o seu tapetinho, vai para o espaço, você faz a sua prática ali, está preparado, tudo ok. Mas quando você sai dali, né? São o quê? 2 dias que você faz isso? E quando você sai dali, você tem o restante dos dias. E aí você leva para te ajudar a conviver com tudo isso de uma forma mais leve, mais saudável. Falando em forma mais leve, o Sandro, do Yoga do Riso, entrou, fez uma live linda, né, com a Ângela. E é isso mesmo, é a gente levar para o maior número de pessoas o yoga da forma que ele entende, né? Se é pelo riso, se é pela filosofia, se é pelo corpo. É levar o máximo que a gente pode para a gente poder alcançar o nosso indivíduo melhor, né? A gente poder fazer da gente um indivíduo melhor. Sim. Né? Eu não sei vocês, mas eu tento todo dia fazer isso comigo. Porque não é fácil não, né, gente? Não. Porque as pessoas pensam assim, professora de yoga, mas professora de yoga não pode se irritar, professora de yoga não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A cobrança é muito grande, não é não? Mas somos seres humanos como todos. E tome estudo, gente. Professor, tome estudo. Como o nosso querido professor Hermógenes falava, né? Nós temos que todos os dias buscarmos ser seres melhores, não do que o outro, mas para o outro. E só assim a gente vai conseguir contribuir com uma sementinha, né, para um mundo melhor. A Claudinha Coelho, essa semana, eu ri muito com ela, Cláudia Fiuza, né? Eu acho que é ela. Tá ali. Eu ri muito com ela, que ela falou assim, menina, tá difícil demais. Não é difícil. A gente estava falando, Claudinha, que a gente não fala mais a palavra difícil, era uma coisa que a gente entendia naquela época. Agora tem outro nome que a gente não sabe o que é. E é realmente desafiador. Cada vez mais desafiador. A gente está no online, a gente está dando no presencial. E aí o professor de yoga também entrou no esquema de precisar se olhar, né? De precisar se perceber. Principalmente professores tipo Claudinha ou eu, que eu acho que eu
eu entendo o que ela está falando, assim, os professores que tendem a trabalhar demais, porque é daquela pessoa. Eu fico pensando, eu trabalho demais no yoga, mas se eu fosse desenhista, coitada de mim, gente. Se eu fizesse o que eu faço no yoga, desenhando, ou se eu fosse arquiteto ou qualquer outra coisa, eu com certeza já estava com tarja preta, no nível 10, daquele jeito. E como professora de yoga, não estou assim. Eu tenho vocês, eu tenho amigos, a gente tem o festival de yoga, a gente cria coisas para ajudar outras pessoas e para se ajudar também. E eu acho que é por aí. A gente cada vez mais percebendo que precisa de estudo, precisa de trabalho, precisa de empenho, precisa levar o máximo do que a gente entende para as pessoas que a gente ama, para os pequenos, para os adultos, para os mais velhos, e olhar cada vez mais para frente, que a gente vai envelhecer também, e a gente precisa de qualidade nesse envelhecimento, qualidade mental, emocional, né? Para lidar envelhecer com bem. E envelhecer bem, porque quando você envelhece, você perde muito. É muito difícil perder, né? É muito difícil perder tantas coisas. Pois é. E é isso, minha gente. Estamos no fim da nossa aqui. live. Eu queria agradecer imensamente a você, Jorge, a você, Cris, por todas as falas nesse horário. Queria agradecer a todas as pessoas presentes, a esse festival maravilhoso que tem acontecido. Cada dia eu escuto uma frase que eu levo para o dia, eu levo para a semana e, quiçá, para anos aí a fio. Amanhã temos uma conferência, gente. Sim. Essa conferência vai trazer pessoas renomadas, lindas, que vão também nos abrilhantar com conhecimento. E eu convido a vocês a estarem presentes, avisar pessoas amigas sobre essa conferência. Uma conferência que a gente está trazendo a conferência para poder ajudar também as pessoas que têm fome. Eu escutei uma frase, se não me engano, foi Ângela que falou de alguém que falou essa frase numa dessas reuniões que a gente teve, e ela disse que a pessoa disse assim: estamos divididos, o nosso país está dividido. Aí você na hora já sabe o que vem, né? Está dividido, já sabe que vem aí um papo político. É maior do que isso. Estamos divididos entre as pessoas que estão no home office e as pessoas que estão com fome. Isso é uma realidade. Então, assim, o trabalho do Yoga Niterói, ele se voltou totalmente para o festival de lives, para a conferência, para uma sociedade de paz. E a gente entendeu que a gente precisava esse ano ajudar essas pessoas que não estão no home office, as pessoas que estão com fome. E a gente tem hoje, dentro de Niterói, a União Niterói, que trabalha com empresários e fizeram um trabalho belíssimo ano passado, né? Então, a gente está junto, podendo contribuir com a União Niterói para que eles realmente continuem fazendo esse trabalho de levar cestas básicas para essas pessoas que têm fome. E aí a gente precisa contribuir lá para poder... É o ingresso da conferência. E em troca desse ingresso, dessa cesta básica, além de você ajudar, né, pelo social, você vai ouvir palestrantes sensacionais como Thiago Leão, André de Rose, Maeve e Rodrigo Amaro. Então, vale a pena conferir. Eu vou estar ali mediano, mas eu vou estar aprendendo muito mais. Então, eu gostaria que vocês estivessem junto comigo nesse momento. E agradeço a todos. Uma boa noite. Meninos, boa noite. Obrigada por tudo. Namastê. Vamos terminar com um on. Puxa aí. Puxa para mim. Certo. Jorge, você é incrível. Vamos fazer. Vamos lá. Ou um 3 on. Qual é o modelo? Pode ser um on. Pode fazer o modelo, um modelo tradicional, com chão. A minha proposta então, é o seguinte: vou fazer um mantra para Saraswati, que é a deusa que abençoa os professores, que abençoa o conhecimento,
Aí a gente segue depois juntos no Om Shanti Shanti. Ok? Fechado, fechado. Om Saraswati Namastudyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Shanti Shanti Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Namastê. Namastê, queridos. Não consegui nem ficar de olho fechado de tão bonito que foi esse mantra. Parabéns. Lindo, lindo. Você tem que fazer isso mais vezes. Eu amei. Boa noite, pessoal. Um beijo, gente. Beijo, Beijo grande. enorme para todos. Obrigada pela pelo presença. convite. Beijo a todos. Bia, Claudinha, todo mundo que está aí presente. Fernanda, todo Olha mundo. aqui, desculpa, Henrique falou uma coisa importantíssima. Eu esqueci de falar do que vai alegrar nossa festa de amanhã, que é o Emana Mantra. Desculpa, Henrique. É muita coisa na cabeça para lembrar. Mas o Emana Mantra vai estar presente e vai brilhantar com mantras maravilhosos. E esqueci mais alguma coisa, gente? Me lembra aí? Acho que não. Eu acho que também tem... amanhã E o eu show falo de sobre encerramento. domingo, porque a gente tem um teatro também no domingo. É. Um teatro com o Gandhi, um ator incrível. Amanhã eu falo sobre isso. Então, venha na conferência de 9 da manhã a meio-dia. Você vai ter tempo de saber de tudo que vai estar acontecendo. Um beijo grande. Namastê. Beijo. Beijo.